Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo aqui no JD1 no ar. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Militar da Marinha faz ameaça contra a esposa, faz confusão com a polícia e é detido em Ladário. Rei Charles III é diagnosticado com câncer. Campanha é lançada para combater possíveis abusos e violações de direitos de crianças e adolescentes durante o Carnaval. Brasil continua jogando mal no torneio pré-olímpico e perde para o Paraguai. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, os temporais continuam prevalecendo em áreas do interior do Brasil. A chuva pode acontecer já desde o início do dia em áreas de Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e se prolongar até o período da noite, com forte intensidade e alerta para possíveis transtornos. O grande destaque do dia, então, fica para o centro-oeste. A região de Campo Grande, Corumbá, áreas do norte de Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal, assim como Goiânia, devem ter temporais. É chuva que tem o volume acumulado um pouco mais expressivo e pode vir acompanhada de rajadas de vento de mais de 70 km por hora. No interior de Mato Grosso, a situação é um pouco mais tranquila, mas ainda assim chove forte a partir do período da tarde. Pancadas que também vêm com ventanias e descargas elétricas. No Nordeste, tempo firme em algumas áreas do interior da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também o interior das áreas mais ao norte da Bahia e o sul do Piauí. Sol, pouca nebulosidade e muito calor à tarde nessas regiões. No litoral da Costa Leste, então desde Salvador até Natal, a chuva ainda deve acontecer com mais intensidade entre Recife, João Pessoa e o litoral do Rio Grande do Norte, pancadas isoladas que também devem chegar a partir do período da tarde. No norte do Brasil, a maior parte da região tem condição de chuva forte, sim. Apenas áreas como Belém é que ainda não devem ter um volume acumulado tão expressivo, mas todas as demais regiões têm alerta de chuva forte. Os temporais ficam concentrados entre o norte do Amazonas e o oeste do Acre. Na cidade de São Paulo, as temperaturas voltam a subir nesta terça-feira. A máxima prevista é de 30 graus. E falando na capital do Rio de Janeiro, a máxima prevista para esta terça é de 34 graus, assim como Cuiabá, 33 em Salvador, 32 em Manaus e a região de Porto Alegre também um calorão no período vespertino. A máxima prevista é de 33 graus. E o grande destaque desta semana é a onda de calor em áreas do centro-sul do Brasil. É onde apresenta essa característica de temperaturas de 5 graus acima da média até pelo menos o dia 10 de fevereiro. Então, esta semana, em áreas do centro-sul do Brasil, vai ser marcado pela presença do sol e a elevação nas temperaturas. JD1 no ar. Agro. Vamos conferir agora as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 224,50. A arroba da vaca gorda, cotado a R$ 210. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos, também saca 60 quilos, hoje está cotado a R$ 97,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. Foi lançada uma campanha para combater possíveis abusos e violações de direitos de crianças e adolescentes durante o Carnaval. Os detalhes na reportagem de Graciele Bittencourt. Negligência dos responsáveis, acesso a álcool e drogas, exploração sexual e uso de trabalho infantil. Exemplos de violações de direitos de crianças e adolescentes que o governo federal quer combater neste Carnaval. Por isso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou uma campanha que conta com vídeos, anúncios, peças digitais e spots de rádio. A ação tem ainda o apoio do cantor e compositor Saulo Fernandes, embaixador da iniciativa.
O bonde chegou pra dar o recado. O papo é sério, já fica avisado. Carnaval, folia, respeito e cuidado. Se extrapolou, fique ligado. É o Disque 100 deixando o recado. Exploração infantil deve ser denunciada. Respeitou, balançou. Se errou, denunciou. Disque 100 você ligou. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, fala sobre o tema da campanha deste ano. O mote da campanha é cuidado e respeito. Nós precisamos de cuidar e de respeitar nossas crianças e adolescentes. Carnaval é uma festa que toma o país inteiro, que tem um volume de pessoas nas ruas, muito superior, infinitamente superior ao que acontece nos dias comuns. Mas é bom lembrar que mesmo numa situação especial como a situação do Carnaval, o direito e o respeito às crianças e adolescentes não mudam. A campanha convida os foliões para o bloco do Disque 100, o serviço telefônico do governo federal que recebe denúncias e orienta a população sobre como agir em caso de violações dos direitos. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, lembra que ao ver uma situação suspeita, é fundamental que o cidadão procure formas de denunciar. Todas as cidades têm conselho tutelar de plantão nesse período. Tem muito pessoal de segurança pública nas ruas. E se tudo isso não funcionar, você tem um número que é gratuito e que você pode ligar a qualquer hora. 100. E esse Disque 100, ele vai mobilizar você, o que você precisa de falar nesse Disque 100, claro, é a situação, a localização, a cidade, o bairro, o local onde você está vendo situações que desrespeitem os direitos de criança e adolescente. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no ano passado o Disque 100 recebeu 430 mil denúncias, sendo que mais da metade eram referentes à violência contra crianças e adolescentes. Lembrando que o Disque 100 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. Você também pode acionar o Disque 100 pelo Telegram e pelo WhatsApp por meio do número 61996110100. Reportagem Graciele Bittencourt. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Depois de fazer ameaças de morte contra a esposa, um militar da Marinha foi preso na madrugada no bairro Almirante Tamandaré, em Ladário, após criar uma confusão. Conforme o Diário Corumbaense, o casal estava em Corumbá, acompanhando o ensaio técnico das escolas de samba, quando houve um desentendimento por ciúmes e os dois foram embora. No meio do trajeto, o autor desceu do veículo e foi a pé. E quando chegou em casa, começou a bater no portão pelo lado de fora, usando uma pedra e ameaçando matar a mulher por deixá-lo com raiva. Com a chegada da polícia militar no local, o autor chegou a fazer ameaças de morte contra a equipe, se negando a sair da casa. O militar da Marinha ainda entrou em vias de fato com os policiais, chegando a rolar no chão para evitar ser detido. Depois de controlada a situação, o autor e a vítima foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde foi feito contato com o 6º Distrito Naval pelo fato do acusado ser militar da ativa e ele deve responder pelas ações. O rei Charles III da Inglaterra foi diagnosticado com câncer, que foi descoberto após ele ser internado para tratar um crescimento de próstata, informou o Palácio de Buckingham. Ainda não foi revelado qual é o tipo de câncer e também não se sabe qual é o estágio de desenvolvimento da doença. Uma fonte da agência de notícia Reuters informou
informou que não se trata de câncer de próstata. De acordo com a nota do Palácio, ele já começou o tratamento e seguirá com algumas atividades ligadas aos deveres do Estado e trabalho de escritório. De acordo com nota do Palácio de Buckingham, o rei Charles III decidiu tornar o diagnóstico de câncer público para evitar especulações. Depois de pouco mais de 24 horas do episódio de tentativa de furto, que resultou numa morte, além do incêndio que deixou o bairro sem luz, próximo da subestação de energia do Jardim Paulista, em Campo Grande, a Energisa informou em nota que as equipes técnicas da empresa já concluíram 75% dos reparos nas estruturas danificadas. Ainda de acordo com a Energisa, a previsão de finalizar os 25% dos reparos restantes vai até o final do dia. E durante solenidade na Assembleia Legislativa na manhã de ontem, o governador Eduardo Riedel falou com servidores aposentados que reivindicam a diminuição dos 14% descontados da folha de pagamento. O governador prometeu se reunir com a categoria depois do carnaval para discutirem propostas de auxílio e apresentar as condições previdenciárias do Estado, que tem quase 20 milhões de déficit mensal. Na última quinta-feira, Riedel já esteve com representantes do Fórum dos Servidores, onde confirmou que já alinhou a agenda dos aposentados. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Na sessão de abertura do ano legislativo, o presidente do Congresso Nacional afirmou que o parlamento terá como foco o desenvolvimento social e econômico do país. E para isso, os gastos públicos precisam ser otimizados. Ele citou a reforma administrativa, a transição energética e a regulamentação da reforma tributária. Pacheco ainda defendeu o aperfeiçoamento da legislação penal, a reforma eleitoral e ações voltadas para a melhoria de setores como educação e saúde. Mais detalhes na reportagem de Alexandre Campos. Segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a melhoria das condições de vida da população passa necessariamente pelo fortalecimento da economia. Por isso, além de regulamentar a reforma tributária, ele afirmou ser preciso racionalizar o serviço público por meio de uma reforma administrativa que, entre outros pontos, melhore a qualidade dos gastos públicos. A regulamentação da inteligência artificial e a criação de regras para as plataformas de redes sociais foram outros pontos defendidos por Rodrigo Pacheco, que ainda destacou a importância de se iniciarem as discussões sobre o fim da reeleição e a definição de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Pretendemos colaborar para a definição de institutos penais modernos e, sobretudo, eficientes, capazes de conciliar o combate efetivo à violência urbana e rural com a garantia aos direitos fundamentais. Na área social, Rodrigo Pacheco defendeu melhorias no setor educacional e o aprimoramento do sistema de saúde, com a garantia de acesso universal a esses serviços. Na opinião dele, esses problemas devem ser enfrentados de forma colaborativa, transparente e harmônica entre os poderes da República. Uma das propostas da reforma eleitoral, também definida como prioridade em 2024 pelo presidente Rodrigo Pacheco, prevê que as eleições para prefeitos e vereadores devem ocorrer junto ao pleito para a escolha de governadores e do presidente da República. A reportagem é de Bruno Lourenço. A proposta de emenda à Constituição, que prevê eleições gerais em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, é encabeçada pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Ele acredita que mobilizar o país para disputas eleitorais a cada 2 anos traz mais prejuízos do que vantagens. Porque eleições de 2 em 2 anos praticamente prejudica o planejamento das administrações. Acaba uma eleição municipal, já vai se pensar na eleição nacional. Por isso nós trabalhamos muito e queremos sim ver essa proposta aprovada o mais rápido possível no Congresso Nacional. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, diz que a unificação das eleições é uma das prioridades deste ano. Além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição, já começa a outra. Para que as eleições sejam coincidentes, os mandatos de vereadores e prefeitos
ganharão, excepcionalmente, uma única vez, mais 2 anos. JD1 no ar. Esporte. E agora nosso repórter esportivo Dinil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Pré-olímpico masculino de futebol, atuação ruim com derrota. A margem para errar diminuiu, mas o Brasil segue jogando mal no torneio pré-olímpico. A seleção brasileira perdeu nesta segunda-feira o primeiro jogo do quadrangular final, 1-0 para o Paraguai. O atacante Hendrick desperdiçou uma cobrança de pênaltis aos 27 minutos de jogo. E o volante Peralta fez de cabeça o gol paraguaio nos acréscimos do primeiro tempo. O fato de Hendrick ter batido mal o pênalti é relevante. Mas pior do que isso, foi mais uma atuação muito ruim do Brasil no pré-olímpico. A seleção brasileira teve muita dificuldade com as jogadas pelo alto do Paraguai, que também jogou melhor com a bola no chão. A construção das jogadas, desde a linha de defesa, também foi outro problema. E o meio de campo não encontrou soluções para superar a pressão adversária. As substituições também não provocaram mudanças esperadas. A seleção brasileira volta a campo pelo pré-olímpico na próxima quinta-feira, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, para enfrentar a Venezuela. A seleção da casa derrotou o Brasil por 3-1 na primeira fase. No mesmo dia, o Paraguai enfrenta a Argentina às 16 horas. O time do técnico Ramon Menezes corre o risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No outro jogo da noite, com 3 expulsões, virada e gol de empate aos 99 do segundo tempo, Argentina e Venezuela empataram por 2-2 na estreia pela fase final do pré-olímpico. Davi Martínez abriu o placar para a seleção anfitriã. Vivas contra empatou para os argentinos, ainda na primeira etapa, que ainda teve Ortega e Barco expulsos nos minutos finais. No segundo tempo, o campeão do mundo, Thiago Almada, colocou o time de Javier Mascherano na frente. Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Após intervenção do VAR, mostrou vermelho para Lujan e Kesley converteu para decretar a igualdade final de 2-2. O Paraguai lidera o pré-olímpico com 3 pontos. A Argentina e Venezuela ficam com 1 ponto cada. E o Brasil é o lanterna, zerado. A próxima rodada é na quinta-feira. Brasil e Venezuela se enfrentam às 19 horas e os argentinos encaram os líderes às 16 horas. Apenas os 2 melhores se garantem nas Olimpíadas. Notícias esportivas. Mano Menezes usou as redes sociais para se despedir do Corinthians. Com 4 derrotas em 5 jogos no Paulistão, o time ocupa a vice-lanterna na classificação geral. Mano deixa o Corinthians em sua 3ª passagem. Ele chegou pela primeira vez para a Série B em 2008. No ano seguinte, venceu o Paulistão e a Copa do Brasil. E só saiu em 2010 para a seleção brasileira. Depois retornou em 2014 para a reconstrução do elenco que pavimentou o caminho para o título brasileiro do ano seguinte, já com Tite no comando. Nesta passagem pelo clube, o técnico teve aproveitamento de apenas 38%. Foram 20 jogos, tendo 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Mano Menezes é o 3º técnico com mais jogos do Corinthians, 268, atrás de Oswaldo Brandão, 435 e Tite, 378. Teve 142 vitórias, 69 empates e 49 derrotas, aproveitamento de 62%. Abre aspas para Mano Menezes. A nova direção do Corinthians, 33 dias após assumir o clube, decidiu pela interrupção do nosso trabalho. Agradeço ao torcedor corintiano que sempre foi muito carinhoso e respeitoso comigo e com minha equipe. E também a todos os profissionais que estiveram comigo nesses 5 meses de trabalho. Fecha aspas para Mano Menezes. Sempre em frente. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A regulamentação da reforma tributária é prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Confira com o repórter Cid Queiroz o que mais deve entrar em discussão no Congresso neste início de ano. Uma pauta extensa aguarda a decisão dos parlamentares este ano, a começar pela regulamentação de vários dispositivos da reforma tributária, como o Comitê Gestor do novo Imposto sobre Valor Agregado, a cesta básica de produtos que contarão com a alíquota zero e o chamado cashback. Quem explica esta última novidade é o deputado mineiro Reginaldo Lopes, do PT, que coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária. Vai permitir
em 1.380 produtos da atual legislação da cesta básica, aplicar o cashback, que é devolver para a mãe negra, solo, 3 filhos, aquele imposto pago. E ao retirar e fazer a alíquota reduzida, permite criar um cashback de 24 bilhões de reais. É melhor, é mais progressivo, é mais justiça tributária. 3 projetos de lei com urgência constitucional trancam a pauta do plenário da Câmara dos Deputados a partir de 19 de março. O projeto que uniformiza a aplicação de juros nos contratos de dívidas, o que institui a depreciação acelerada para modernizar a indústria nacional e o que altera regras nos processos de falência e favorece a participação dos credores. Na pauta do Congresso Nacional, também estão pendentes de votação 20 medidas provisórias. A MP mais polêmica é a que reonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia. A medida contraria a decisão do Congresso, que derrubou o veto presidencial à prorrogação das desonerações no final do ano passado. O deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, foi um dos que votaram pela derrubada do veto. O presidente foi mal orientado e com isso nós vamos fazer com que as empresas paguem imposto sobre a folha, voltem a pagar imposto sobre a folha e não sobre o faturamento. Em acontecendo isso, as empresas vão demitir, porque o imposto é sobre os empregados e os empregados vão perder o emprego. Quem tem emprego vai perder e quem não tem emprego não vai ganhar. Então, é um equívoco. Outro assunto que promete polêmica é a reforma do ensino médio. O relator é o deputado pernambucano Mendonça Filho, do União. De respeito ao futuro do novo ensino médio no Brasil. Como se sabe, a gente tem quase 8 milhões de estudantes. Há, naturalmente, um grande debate nacional envolvendo educadores, professores, estudantes. Foi feita uma ampla consulta por parte do Ministério da Educação. A expressão maior dos estudantes brasileiros foi no sentido de que os estudantes querem ter acesso à formação técnica profissionalizante. A votação dessa matéria foi adiada no final do ano passado a pedido do Ministério da Educação. O deputado paulista Ivan Valente, do PSOL, saudou o adiamento. Em boa hora veio a retirada da pauta dessa semana da votação do substitutivo do ex-ministro Mendonça Filho sobre o PL 5230 do governo sobre o novo ensino médio. Melhor era falar o velho ensino médio. E isso ficou para março, felizmente, porque o que foi feito nesse processo desde 2016 é algo insuportável, é um retrocesso educacional em todos os sentidos. Com a Justiça Eleitoral regulando o uso das redes sociais e da inteligência artificial para as eleições municipais do segundo semestre, os 2 assuntos também estarão no radar dos congressistas este ano. De Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o JDU no ar desta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente esta edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.